Esse vídeo é um oferecimento da Bravo Jogos. Visite o site www.bravojogos.com.br. Fala galera da BG2, eu sou o Luke e hoje eu vou estar aqui com vocês, falando para vocês os meus 5 designers favoritos. Antes de eu começar a falar os designers, já peço para você deixar aquele like que dá um apoio bacana pra gente ir crescendo no canal e tendo novas ideias. E comenta aí também os tops que você gostaria de ver aqui pelo canal. E por fim, segue nossas redes sociais e compartilha esse vídeo, beleza? Número 5. Quinta posição. Então vamos ver se você sabe que é o designer que eu considerei o meu quinto melhor, né? Ele é o designer do Arte Moderna, ele é o designer do Amun-Ra, do Tigres e Eufrades. Isso mesmo, eu tô falando do Kinesia. Cara, o Kinesia, ele faz jogos muito bons, que não é tão pesado e onde você consegue apresentar novos jogadores, sem que eles fiquem muito espantados por ter muita regra ou algo assim, e ao mesmo tempo consegue agradar os jogadores mais experientes. Um jogo que eu gosto muito dele, assim, que para muita gente vai até estranhar eu citar esse jogo dele, é o Arte Moderna. O Kinesia, ele é muito lembrado a leilão, tanto é que o Amun-Ra, não sei como é que pronuncia direito, também usa muita mecânica de leilão. Então, voltando lá para o Arte Moderna, né, que é um jogo que lembra muito o próprio Kinesia, por ele gostar muito dessa mecânica de leilão, é um jogo muito bom porque foi um jogo que foi feito com muito carinho, você vê que as cartas ali são obra de arte, é muito caprichado, e trabalha diversas formas de leilão no jogo, fazendo com que o jogo seja muito divertido, onde você tem que saber a hora certa de vender, a hora certa de comprar um quadro, você vai ter o leilão e a administração do seu próprio dinheiro, e ele faz isso muito em muitos jogos dele, sem ser muito difícil, com uma explicação bem leve e bem fácil, onde ele consegue encaixar bem a mecânica de leilão aos seus jogos, mas ele também tem outros jogos de outras mecânicas. Mas esse é o meu quinto lugar, vai para o Kinesia. Número 4. Meu quarto lugar, olha, meu quarto lugar vai para o designer que fez Doom, The Board Game, StarCraft, The Board Game, World of Warcraft, The Board Game, Guerra dos Tronos, The Board Game. Eu tô falando do Chris Peterson. Por que eu gosto dele? Porque eu sou muito fã do Guerra dos Tronos, The Board Game, e esse jogo me diverte demais, apesar de ser um jogo muito difícil de ver mesa, de toda dificuldade, mas toda vez que eu consigo colocar esse jogo, ele me diverte muito. E por que eu resolvi colocar ele como quarto lugar? Só por causa de um jogo? Não. Eu resolvi colocar ele em quarto lugar porque ele conseguiu fazer alguns jogos muito bons, como o Twilight Imperium. Então ele tem alguns jogos assim que você precisa ficar algumas horas ali na mesa, ali, estudando, e cada vez que você vai jogando o jogo, você vai aprendendo novos caminhos, novas estratégias, e toda vez que eu jogo os jogos dele, eu sinto um jogo novo. E fora isso, eu acho muito importante essa questão que ele faz de pegar grandes franquias, como franquias do videogame, né, do computador, e botar nos board games. Eu acho que isso agrega bastante para trazer gente de fora. Então, por essa sacada dele e por ele fazer tantos jogos bons, ele ficou em quarto lugar. Número 3. Então agora vamos para o terceiro lugar. O terceiro lugar eu vou dizer um jogo, eu acho que vocês já vão saber de quem eu estou falando. Eu vou dizer um jogo do cara e o jogo é Five Tribes. É isso mesmo, eu estou falando do Bruno Catalã, não sei como é que pronuncia mais uma vez, mas eu estou falando dele. E por que ele chega em terceiro lugar? Porque, cara, ele consegue fazer uma coisa muito boa nos seus jogos, que é fazer um manual muito simples, pelo menos ao meu ver, tá, gente? Ao meu ver, eu considero o manual dele fácil de entendimento, com regras fáceis de se entender e fáceis de já estar jogando ali sem muito guerre-guerre. Então, com pouco tempo, a pessoa pega e joga. Por exemplo, o próprio Five Tribes, que eu já citei. O manual dele é muito pequeno e é um jogo muito bom, muito divertido, que eu tenho certeza que entra no top de muita gente aí, no top 10 de muita gente, porque realmente é um jogão. Então essa questão de o cara conseguir fazer jogos elegantes, vamos dizer assim, né? Pouca regra, onde você vai acabar não esquecendo, porque como são pouca regra, é fácil de você assimilar, rápido você joga, sem ter aquela deselegância de eu esqueci de fazer isso, eu esqueci de fazer tal regra. Então isso eu acho que todo designer tem que procurar fazer jogos com regras bem tranquilas. Sei que jogos mais longos, que não dá pra fazer, né? Alguns jogos com muitas regras acabam tendo isso, mas isso é um fator que faz com que eu acabe pesando para ele. Eu acho muito positivo quando o jogo não tem este problema. Beleza? Essa foi minha terceira posição. Número 2. Antes de eu falar do meu segundo lugar, quem me acompanha vai achar um pouco estranho. Porque quem me acompanha ali no Instagram e no Facebook sabe que eu posto muita coisa desse design e vai acabar achando que esse design é o meu top 1, mas na verdade ele é meu top 2. Então o meu designer é o seguinte, é o cara que criou Dungeon Pets, criou Codenames, criou Galaxy Truck, criou Mage Knight. É isso mesmo, eu tô falando do Vlada. Gente, o Vlada, eu acho ele um super designer.
apesar dele não conseguir fazer um manual às vezes tão elegante quanto o Bruno Catala, né, que é a minha terceira posição, ele também faz manuais muito bons, porque os jogos dele às vezes são jogos pesados, mas eles conseguem botar humor no manual. Então a leitura do próprio manual acaba sendo uma diversão para mim. Por exemplo, quando no Dungeon Pets tem uma hora lá que você tem que comprar os animais, aí se você não compra ele sai do tabuleiro. Aí no manual ele fala algo do tipo, esse monstro saiu do jogo, ele foi para uma fazenda feliz, mas por um acaso entra uma peça de carne na tenda que vende carne. Entendeu? Então tem essas pegadinhas, assim, se é que você entendeu a malícia. E ele faz com que o manual seja muito divertido. Outra coisa que eu gosto dele também, que por exemplo no Galaxy Truck, ele consegue com que você, como o jogo, para não ficar muito complexo, ele aconselha você jogar o jogo com um pedaço das regras e depois você acrescentar. Então você já vai fazendo uma pré-partida antes de sentir todo o jogo. E eu acho isso muito bom para você chegar no jogo, quando ele chegar na complexidade maior, chegar de forma mais redondinha, sem muita falha, que você já consiga entender um pouco mais. Mas são jogos com muitas regras, que muitas vezes tem que estar o manualzinho ali do lado, para não esquecer de alguma coisa. Fora isso, ele fez também o Through the Ages, não sei como é que pronuncia, que é um jogão também aí que tá super bem ranqueado, tanto na BGG quanto na Ludopedia. Uma das coisas também que faz eu admirar ele, eu acredito que o Paladino Monge falou, porque na lista do Paladino, se eu não me engano, também teve o Vlada lá, não sei qual posição. E uma das coisas que eu acho que todo mundo que fala do Vlada acaba admirando ele é porque ele consegue fazer com que seus jogos sejam bem distintos um do outro, né? Tem designers que quando você joga, você sempre lembra, esse aqui me lembra daquele outro jogo que ele fez. E o Vlada é muito difícil, ele faz jogos realmente diferentes, assim, tira do nada e faz do nada. Os jogos mais parecidos que eu consigo lembrar dele aqui agora é o Dungeon Lords e o Dungeon Pets. Mas eles só são parecidos porque o designer quis. Ele criou um universo semelhante, porém quando você joga, são jogos distintos, né? O caminho que você vai fazer não tem nada a ver com o caminho do outro. Então isso faz com que o Vlada faça manuais divertidos, engraçados, faça com que seus jogos sejam bem diferentes e também que eu acho que ele produz bastante jogo, né? Isso eu acho muito bom. Inclusive, logo tá vindo o meu queridinho dele, que é o Mage Knight, tá? Logo, se tudo der certo, chega aqui pelo Brasil. Número 1. Então, chegamos finalmente no melhor designer na minha concepção. Então, para quem me acompanha vai achar um pouco estranho, né? Para quem me acompanha, para quem tá na jogatina, vai achar um pouco estranho eu falar tão bem desse designer por eu gostar tanto. Porque o primeiro quesito que faz estranheza de eu falar bem dele é porque eu não tenho nenhum jogo dele na minha coleção. Mas é porque ainda não tive a oportunidade de comprar os que eu mais gosto dele. Eu tô falando do cara que criou Tikal, criou México, criou El Grande. Tô falando do grande Kramer. É isso mesmo. O Kramer é meu top 1. Então por que eu gosto tanto do Kramer? Porque o Kramer trabalha com a mecânica que eu mais gosto, que é o controle de área. Eu acho que ele trabalha muito bem o controle de área. Então essa questão de eu adorar jogo de área e os jogos de área, de controle de área dele são bem feitos, são bem bolados, quem jogou El Grande sabe do que eu tô falando, faz com que eu tenha uma paixão pelos jogos do Kramer. E fora isso também, ele é muito sábio, como todos os designers também fizeram aqui para trás, né, de fazer muitas parcerias. O Kramer leva muito o nome dele nos jogos, mas muitas vezes tem uma parceria ali com ele. E essa questão de fazer parceria eu admiro em qualquer designer, porque acredito que quando você faz um jogo com outra pessoa que entenda do desenvolvimento de jogo, você consiga fazer um jogo mais fechado, mais redondinho, com menos falhas e com mais ideias, né? Porque afinal de contas são duas cabeças pensando, tá? Que às vezes pode entrar em conflito, mas no geral, quando se trabalha certinho, você acaba achando o caminho certo. Então esse é meu top 5, galera. Espero que vocês tenham gostado. E diz aí, escreve aí embaixo qual é o próximo top que vocês querem ver e o que você achou do meu top 5. Quem você concorda e quem você discorda. Galera, obrigado. Não esquece de sair sem dar aquele like que ajuda muito. Tchau!